Você já pensou em fazer uma plástica da sua região íntima? Será que existe isso mesmo? Sim. Se você nunca ouviu falar, você vai ficar surpreso com a quantidade de técnicas que existem hoje em dia para melhorar a estética da região genital íntima. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Se você quiser marcar uma avaliação comigo, clique no link aqui na descrição desse vídeo, ou então escaneie o QR Code aqui na tela. E caso você nunca tenha ouvido falar nesse termo, né, a plástica do pênis é chamada de faloplastia, tá? Faloplastia. E o que é uma faloplastia, né? Quais são os tipos de faloplastia? O que você pode fazer? Será que ela serve para aumentar o pênis? Tem outros tipos, outros objetivos? Esse termo realmente ele é muito amplo, tá? Você vai ver ele ser usado de maneira bem diferente, porque ele significa apenas plástica do pênis. E existem basicamente três classes, três grupos de faloplastias bem distintos, e a gente vai conversar mais em detalhes sobre um deles. O primeiro tipo de faloplastia que existe é a faloplastia reconstrutiva. Tá, o que é isso? São cirurgias plásticas reconstrutivas para homens que tiveram alguma deficiência, algum problema tanto de nascença, né, de congênito, como adquirido também, da formação do pênis, do desenvolvimento desse pênis. Então, desde uma alteração genética, um caso de micropênis, até um caso de pênis embutido também, que é outra condição patológica, pode ser na infância ou adquirida ao longo da vida, até casos de amputação do pênis, amputação por um câncer ou amputação traumática do pênis, né, uma violência, alguma coisa assim. Até mordida de animal a gente vê que pode causar aí mutilações na região genital. Essas são as faloplastias reconstrutivas, que são feitas então para reconstruir da maneira que for possível o pênis. Uma segunda grupo de faloplastias que existem, são cirurgias também bastante complexas, são as faloplastias de transição de gênero. Essas são as cirurgias para realmente construir um novo pênis, né? Fazer um pênis à base, muitas vezes, utilizando tecido do corpo, né, daquela pessoa. Existem várias técnicas de retalhos, né, que são técnicas cirúrgicas avançadas para construir um pênis, né, e fazer com que aquela pessoa aí possa ter uma vida sexual da maneira que ela deseja com esse novo falo, esse novo pênis que foi reconstruído, é o neofalo. Tá? E o terceiro grupo de faloplastia é a faloplastia estética ou faloplastia de aumento. Tá? Essa, é claro, é a faloplastia que a maioria das pessoas busca, procura, manda perguntas, né? O que pode ser feito aí de cirurgia para aumentar o pênis, para deixar o pênis mais bonito, mais vistoso, mais aparente, né? São as faloplastias de aumento, faloplastias estéticas e que, com certeza, né, faz sentido que a gente busque técnicas menos agressivas, menos invasivas, não tão pesadas aí como as reconstrutivas ou de transição. Então é sobre essas que a gente vai falar mais nesse vídeo, faloplastia de aumento. Bom, as faloplastias, elas têm que buscar dois objetivos, né, tanto o alongamento quanto o engrossamento do pênis, para ter esse objetivo de um aumento, né? Um aumento por completo ali do pênis, um objetivo estético adequado. Então a gente tem até vídeos aqui no canal que a gente pode deixar como sugestões para vocês verem técnicas de alongamento peniano, que a gente já conversou. Tem vários vídeos sobre outras técnicas de engrossamento peniano, vocês podem encontrar aqui no canal, mas pensando em técnicas cirúrgicas e que possam atender um ou outro, ou até os dois objetivos, é o que a gente vai resumir aqui nesse vídeo para você. E a primeira técnica de faloplastia de aumento que a gente vai falar é a secção do ligamento suspensor. Essa é uma técnica, na verdade, mexe nos ligamentos que prendem o pênis ao osso da bacia, ao osso do pubis. Tá? O pênis ele não fica solto ali só na gordura da região íntima, da região genital, perineal. Ele está realmente preso no osso da bacia, e na posição que ele está, ele fica ali reto, apontando para frente, para cima, graças a esses ligamentos que prendem o pênis ali, e esses ligamentos impedem também que o pênis venha mais para fora, que você consiga retirar ele lá de dentro. Quando é feito cirurgicamente uma secção, um corte de parte desses ligamentos, você consegue mobilizar o pênis um pouco mais para fora, tracionar ele um pouco mais, tá? E com isso,
né, você consegue ter aí um ganho, principalmente de comprimento flácido e também um pouco de ganho em comprimento ereto. Porém, essas técnicas têm, né, alguns senões, aí, alguns problemas que podem advir delas, tá? Por exemplo, a perda do ângulo da ereção, já que o ligamento mantinha o pênis ereto ali para cima, o pênis pode ficar ereto, mas não ficar tão para cima quanto antes, e também isso é perder um pouco da estabilidade do pênis quando ele está ereto, tá? Porque a função desses ligamentos era de dar essa estabilidade e esse ângulo durante a ereção. São cirurgias que têm um ganho aí comprovado na literatura, porém, tem riscos que tem que ser muito bem pensado, em quais casos, né, que se busca isso, que vale a pena a gente considerar essas técnicas para cada paciente, analisar com muita calma, para ver se é adequado ou não, né, para aquele caso, recorrer a essa técnica. Uma segunda técnica que é utilizada nas faloplastias de aumento são a dermolipectomia ou lipectomia ou lipoaspiração da gordura pubiana. O que é isso? São formas de retirar gordura aspirando ou gordura en bloc, realmente gordura, ou até gordura e pele, que seria a dermolipectomia, de toda a região que recobre o pênis ali em cima, né, da região do osso do pubis e que pode esconder a base do pênis, em alguns casos até o pênis inteiro, né, nos casos dos homens que têm o pênis embutido, tá? Mas é muito mais comum a gente ver, não o caso de um pênis embutido, mas um pequeno embutimento ali parcial do pênis, por excesso de gordura, aquele ângulo entre a barriga e o pênis, ele vai ser deslocado para frente, e o pênis vai ficando cada vez mais curto por conta disso. E com essas técnicas cirúrgicas você consegue voltar a expor a base do pênis, o início ali da raiz do pênis que ficava encoberto pela gordura. Com isso, o ganho para esses homens que têm uma quantidade de gordura razoável é muito significativo. Tá? Tem um ganho bastante interessante e é uma cirurgia que tem menos riscos, por exemplo, do que a cirurgia de ligamento suspensor. Tá? Apesar de ter uma recuperação, é uma cirurgia razoável, porém não tem riscos tão significativos. Uma terceira técnica cirúrgica de faloplastia, que também vai promover esse aumento, são os implantes subcutâneos, tá? De silicone em geral, que é mais conhecido, né, como penuma, né, o nome que ficou clássico aí conhecido. Hoje ele foi rebatizado de implant, tá? Implant é o nome atual do mesmo dispositivo, tá? O que é isso? É um dispositivo de silicone, né, que tem um formato como se fosse uma asa para recobrir o pênis por cima e pelas laterais, se fixando tanto na base do pênis e até próximo da glande, tudo subcutâneo, por baixo da pele do pênis, envolvendo ali corpo, e com isso deixando o pênis esticado para frente, tracionado, porque ele não deixa o pênis voltar, digamos assim, e engrossando o pênis. Então é uma técnica cirúrgica que aumenta o comprimento flácido sempre, né, e a grossura flácido e durante a ereção. Não chega a aumentar o comprimento ereto, não aumenta nada esse comprimento ereto, porque o pênis vai ser só esticado ao que ele deve ficar, né, de comprimento quando ele está ereto também. É uma cirurgia que já existe há alguns anos, né, e ficou durante muito tempo ainda em estudo, em estágio investigacional, vem sendo feito principalmente nos Estados Unidos, onde já foi desenvolvida, e tem resultados mistos, né? Tem alguns cirurgiões que têm bons resultados publicados com ela, tem uma taxa de sucesso grande, porém em outros estudos foi identificado muitas complicações e algumas complicações sérias, né? Muitos pacientes precisaram, por vários motivos, de infecção, extrusão, que é a saída do implante, precisaram passar por cirurgias para retirar ele completamente, e após a retirada, muitos pacientes evoluíram com sequelas, com curvaturas do pênis, fibrose do pênis, né, e curvatura com da doença de Peyronie, né, e que acabou levando a um comprometimento estético, uma perda de comprimento do pênis, por consequência aí do insucesso ou da falha com essa cirurgia. Tem, claro, um índice de sucesso, tem bons pacientes que tiveram bons resultados, mas não é algo ainda tão seguro, tão padronizado para ser recomendado abertamente para todos os pacientes. Uma outra técnica que é muito utilizada durante as faloplastias é a escrotoplastia, tá? O que é isso? A plástica do escroto. Mas o que isso tem a ver, né, com a região do pênis? Muitas vezes, por motivos diferentes, o saco ali na região inferior do pênis, ele acaba indo para frente, avançando, ou seja, ele vai, digamos,
grudar, entre aspas, muito lá na frente do corpo do pênis, da haste peniana. Isso pode acontecer por motivo já desde o nascimento congênito, ou seja, a inserção dos sacos lá na frente, de ter uma prega peno-escrotal, né, muito avançada, tá? Uma sinéquia peno-escrotal. Ou isso pode acontecer também após uma cirurgia de postectomia, que é a cirurgia de fimose, onde foi retirado muita pele, tá? Foi retirada de pele demais, trouxe muito a pele da base do pênis para frente, e com isso puxou a pele do saco, do escroto lá para frente, e o problema disso é que a aparência do pênis é que ele ficou muito menor, né? Você tem uma visão do pênis, principalmente em ereção, que o saco já está ali no meio e parece que o pênis é muito mais curto. Então, muitas vezes em faloplastias, a gente faz uma escrotoplastia para trazer o saco mais para trás, né? A gente tira aquela inserção alta do saco lá no meio do pênis ou até na frente, traz ele mais para a base do pênis, deixando o comprimento da haste do pênis, que é visível, maior, né? E fica uma área de comprimento maior visível do que antes. Não está aumentando nitidamente o pênis, mas o que a gente vê, né, de comprimento dele, sim, fica maior. E são técnicas bastante simples, com resultados bem interessantes para quem tem, né, essa prega pênis-escrotal mais avançada. E uma outra técnica que é utilizada nas faloplastias são os retalhos, enxertos, né, e procedimentos cirúrgicos que visam envolver o pênis com algum tecido para seu engrossamento. Então a gente tem desde retalhos autólogos de tecidos, como o retalho da túnica de Dartos, da região escrotal, que você retira uma camada que fica abaixo da pele do saco para envolver o corpo do pênis por baixo da pele e engrossar o pênis de uma maneira definitiva, assim como existem substâncias que a matriz délica, né, ou são tecidos, como se fossem folhas ali que podem ser colocadas por cima do corpo do pênis, e o enxerto também dermogorduroso, né, um enxerto de pele, de tecido, de gordura, recobrindo o corpo do pênis para engrossamento. Essas técnicas geralmente são reservadas para pacientes que já vão precisar passar por um procedimento cirúrgico na região, ou para alongamento, ou por uma questão de micropênis, ou pênis embutido, enfim, que não podem resolver todo o seu problema, toda a sua queixa, algo mais simples como um preenchimento. Porque o resultado de engrossamento é muitas vezes semelhante a um preenchimento, né, que poderia ser feito em consultório, mas se o paciente já precisa fazer uma cirurgia maior de alongamento, às vezes ele pode então fazer também o engrossamento com essas técnicas de retalhos e enxertos cirúrgicos. Portanto, existem sim diversas cirurgias plásticas penianas, né? Essas são aí as principais delas, as mais comuns aí que se discutem atualmente, mas essa área vem avançando muito rapidamente, né? E a cada momento aí podem surgir novas opções de procedimentos estéticos genitais para o homem. Tá? Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui sua curtida, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Cuidem-se e até a próxima.